A inveja que você enfrenta todos os dias não é sobre o que você fez de errado, é sobre o que você fez de certo. Você precisa ouvir esta verdade profunda. As pessoas não te odeiam por sua falha. Elas te odeiam porque sua existência prova, sem esforço, a fraqueza delas. Cada olhar de desprezo, cada sussurro pelas costas não é um insulto. É um aplauso disfarçado, vindo de covardes que não têm a coragem de bater palmas em público. Você foi escolhido para carregar uma luz intensa, e esse brilho está incomodando, e muito, aqueles que se acostumaram a viver nas sombras. Durante muito tempo, você subestimou sua própria força e o peso da sua presença. Você pensou que estava apenas vivendo, mas para quem te observa, cada passo seu para frente é um terremoto que quebra o chão de mentiras que eles construíram para se proteger. Sua resiliência, sua visão e sua capacidade inegável de se reerguer são o espelho que expõe o quanto eles desistiram de si mesmos. Nesta ativação, vamos desmantelar, camada por camada, porque a inveja deles é o recibo que comprova que você já venceu. Você está prestes a entender que ser odiado por quem você é a maior prova de que você está no caminho certo. Se essa verdade ressoou na sua alma e se você está pronto para aceitar que a inveja alheia é, na verdade, o combustível da sua ascensão, precisamos selar este pacto energético agora. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma profecia de poder e o mais importante de tudo, comente 77 para declarar ao universo que você aceita esta ativação e que a partir de hoje a fraqueza deles se torna a prova inegável do seu poder. Vamos mergulhar fundo nesta jornada. Você precisa entender que a inveja que jogam em cima de você não é um problema seu, é um recibo de pagamento. Quando alguém torce o nariz, te critica ou sussurra pelas costas, essa é a forma mais covarde de dizer: eu não consigo fazer o que você faz, mas eu queria muito. Eles não têm a coragem de aplaudir abertamente, então o fazem em silêncio, através do ódio. Sua existência já provou que as desculpas que eles usam para a própria estagnação são mentiras. Você não precisa pedir desculpas por ser a prova viva de que a resiliência funciona e que você é o único soberano da sua jornada. Pense em você como um espelho de verdade, daqueles que não mentem. Eles odeiam a sua presença porque você os força a olhar para o próprio reflexo, mostrando a versão de coragem e força que eles desistiram de ser anos atrás. Você não precisa lutar com eles. Basta viver no seu máximo para que a fraqueza deles venha à tona. Sua aura não apenas brilha, ela expõe. E para quem vive na escuridão, a luz é uma inimiga. Você não é arrogante, você é autêntico. E a autenticidade é a criptonita para quem vive de fachada. Não diminua sua luz só para que eles se sintam mais confortáveis na mediocridade. Agora que você compreendeu que a inveja é uma homenagem paga pelos fracos, precisamos dar o próximo passo, entender a mecânica desse ataque. A maioria das pessoas passa a vida tentando calar os invejosos, mas você fará o contrário. Usará essa raiva como combustível para o seu próprio motor. Se a sua presença os faz tremer, imagine o que realmente acontece no subconsciente deles. É hora de desvendarmos o mapa exato de como a biologia do ódio deles se torna o seu maior atestado de poder. Você não precisa levantar a voz para provar seu valor. Sua presença já faz o trabalho pesado. Você é, de fato, o espelho que expõe a fraqueza deles. Pense, as pessoas que pararam de lutar odeiam ver alguém que se recusou a desistir. Sua resiliência e, mais importante, sua sobrevivência são um lembrete vivo de que as desculpas deles são mentiras. Você não os está atacando, mas sua simples existência desmascara a covardia que eles tentaram esconder por anos.
Eles invejam você não apenas pelo que você conquistou agora, mas pelo caminho que você atravessou para chegar aqui. Eles observaram você transformar dor em poder e cicatrizes em autoridade, e isso os aterroriza. Sua força prova que a fraqueza deles foi opcional, uma escolha que você rejeitou. É mais fácil para eles te chamar de arrogante ou sortudo do que admitir que eles desistiram. Sua luz não brilha para eles. Ela apenas revela a escuridão que eles escolheram manter em suas próprias vidas. Entenda que cada olhar de inveja é um atestado de que você está no caminho certo. Você está fazendo ondas que incomodam os barcos parados, agindo como o terremoto que abala a fundação de quem se contentou com o mínimo. Mas há uma camada de poder que você ainda não explorou. Uma verdade brutal sobre o custo real que sua liberdade impõe a eles. Você realmente sabe o que a sua autenticidade lhes está custando em silêncio? Você comete um erro grave ao pensar que a inveja deles é sobre o seu carro ou seu título. O sucesso eles até conseguem digerir. O que realmente os sufoca é a sua presença crua e sem filtros. Sua mera existência é a prova de que as desculpas deles são mentiras. Você não precisou de permissão para se reerguer das cinzas, e é esse poder que desmonta a fragilidade que eles tentam esconder. Você é o espelho que reflete o fracasso que eles escolheram, e não o que você fez. Sua autenticidade funciona como um farol implacável. Você não está tentando expor ninguém, mas a sua luz, por ser real, torna as máscaras deles transparentes. Você notou como o riso deles morre quando você se aproxima? É porque a sua paz interna desmascara o caos deles. Eles odeiam a sua luz não porque seja forte, mas porque revela o quão escuras e vazias as próprias vidas se tornaram. Você é a tempestade que expõe a fragilidade do vidro. Não se deixe enganar. A inveja deles é o recibo que confirma sua grandeza. Você está vivendo em um nível que eles só conseguem observar, e cada ressentimento é o preço que pagam pelo seu crescimento. Você já impacta o mundo apenas existindo. Mas existe uma força ainda mais brutalmente honesta que a inveja. Algo que governa todos os seus relacionamentos e que, se dominada, garante sua total soberania. Qual é o nome dessa força que nos move e nos quebra? Escolhido, pare por um segundo. Você ouviu que a inveja deles é o seu aplauso silencioso. Mas o que você está fazendo para transformar esse aplauso em poder real e ativo? Você não pode só ouvir a verdade sobre a sua força, você precisa reivindicá-la. O comprometimento não é um pensamento, é uma ação, e essa ação precisa ser imediata. Se essa mensagem ressoa profundamente em você, se a sua presença está realmente expondo a fraqueza dos outros, e se você sente que seu próximo nível de abundância e equilíbrio está se manifestando neste exato momento, você precisa enviar um sinal ao universo. Comente agora o código de ativação 77 aqui embaixo. No campo energético, 77 não é apenas um número, é a frequência que confirma. Suas manifestações estão se cristalizando. Ao digitar 77, você está ativando seu alinhamento perfeito e reivindicando a vitória, que a inveja deles já provou que é sua. Mas a ativação exige comprometimento completo. Se você é realmente um escolhido, que não se encolhe, e está pronto para espalhar essa luz, eu preciso que você prove. Curta este vídeo agora e se inscreva no canal se ainda não fez isso. Somos a força que expõe as mentiras e, juntos, vamos fazer esse impacto ecoar ainda mais longe. Você precisa internalizar essa verdade. Sua sobrevivência não é só uma vitória pessoal. Ela é, de fato, a derrota silenciosa de quem te inveja. Pessoas que desistiram da própria vida preferem acreditar que a sorte existe e que a força é um mito. Mas quando você, mesmo caindo e se levantando, continua de pé e brilhando, você arranca a muleta favorita deles, a desculpa. Sua existência expõe a fragilidade da crença de que é impossível vencer. Você não precisa brigar,
Basta existir para provar que a fraqueza deles era, na verdade, uma escolha. Pense bem. Cada crítica disfarçada, cada risada falsa e cada sussurro de raiva que você escuta é um atestado de que você está vencendo. A inveja é a única homenagem que um covarde consegue pagar à sua coragem. Eles tentam diminuir sua luz, mas o que fazem é apenas aumentar o foco na diferença entre a sua resiliência e o pavor deles. Você é o espelho quebrado que mostra o reflexo do eu que eles abandonaram, aquele que tinha sonhos. Não se sinta mal pelo ódio deles. Use-o como um comprovante de que o seu impacto é inegável. Seu poder não está no que você conquista, mas no que você se recusa a ser. Você se recusou a ser vítima, se recusou a ser pequeno e se recusou a se desculpar pelo fogo que carrega. Mas se a sua sobrevivência é a derrota deles e se o seu crescimento lhes causa tanta dor, isso significa que existe um plano de ataque muito mais sutil que você está prestes a descobrir. O verdadeiro custo de carregar uma luz que não se apaga. Você passou pela forja, não pelo fogo destrutivo. Cada crítica, cada momento de inveja que você sentiu não foi feito para te diminuir. Foi a pressão que transformou sua dor em aço. O fogo que te moldou, as perdas, os obstáculos que quebrariam outros, não têm mais poder para te queimar agora. Você é o resultado de uma resiliência brutal. Aqueles que te invejam estão apenas aplaudindo silenciosamente o fato de você ter sobrevivido a testes que eles nem ousaram enfrentar. Sua existência é um espelho que reflete as falhas e as desistências deles. Você não precisa provar nada. Sua simples presença expõe a mediocridade que eles escolheram aceitar como destino. Eles odeiam a sua luz porque ela força a escuridão deles a se manifestar. Lembre-se, você não é o problema. Você é a solução que eles foram fracos demais para buscar. Sua força inabalável é o testemunho que derruba as mentiras que eles contam a si mesmos para justificar a própria inércia. O veneno deles é o seu combustível, mas entender isso é apenas o começo da verdadeira soberania. Você já aceitou que a inveja é uma confissão. Agora você precisa internalizar que sua jornada de superação criou uma energia que é, literalmente, magnética e irresistível. Se a inveja é o mapa do seu poder, é hora de desvendar o código secreto de como transformar essa confissão silenciosa deles no próximo passo da sua ascensão, construindo algo que jamais poderá ser tocado. Você já percebeu que não precisa levantar a voz para mudar a energia de um lugar? Seu poder não está no grito, mas na densidade do seu silêncio. Quando você entra, as pessoas que fazem barulho demais, aquelas que vivem de performance e aparências, sentem um tremor. O seu silêncio não é vazio. Ele é pesado, porque carrega a história de cada batalha que você venceu e de cada desculpa que você se recusou a aceitar. A verdade é que o seu caminhar silencioso expõe a fragilidade do barulho que eles fazem para tentar parecer importantes. Você não tenta impressionar, e é exatamente por isso que você é inesquecível. Para aqueles que vivem na sombra, a sua luz, mesmo quieta, é uma afronta. Eles odeiam o fato de que você construiu sua força no silêncio, enquanto eles desistiram no primeiro obstáculo. Por isso, toda fofoca, todo olhar de lado e todo comentário amargo que você recebe não é um insulto. É um atestado de que você já venceu. Você é o espelho que eles não podem quebrar. Eles veem a si mesmos no seu reflexo, a versão que eles poderiam ter sido se não tivessem escolhido a covardia. E essa visão dói mais do que qualquer palavra que você poderia dizer. Você não está fazendo nada a eles, mas a sua existência prova que as desculpas deles são mentiras. Entenda,
Você se tornou o trovão na vida de quem esperava que você fosse apenas chuva. Você se move em uma frequência que eles nem sequer conseguem medir. E enquanto eles continuam gritando para provar algo, você já está vivendo a verdade que eles desesperadamente tentam sufocar. Sua soberania não depende de validação externa. Ela é uma lei interna. Você é a prova viva de que a resiliência não só sobrevive, mas também silencia a mediocridade ao seu redor. Mas se a sua presença é um terremoto, qual é a única coisa que está mantendo a sua força contida? Você já sentiu aquela energia pesada, o sorriso falso ou a risada que não chega aos olhos? Saiba que isso não é imaginação. Seu impacto é tão real que a ciência confirma. Ver você prosperar aciona as mesmas áreas do cérebro responsáveis pela dor física. Para quem vive na sombra, sua luz não é inspiração, é uma queimadura literal. Sua existência é uma prova de poder que eles não conseguem bloquear. Eles odeiam você, não pelo que você fez, mas por quem você se tornou. Sua resiliência é um espelho brutal que quebra o orgulho deles e expõe todas as desculpas que usaram para justificar a própria desistência. Você transformou cicatrizes em armadura, e a sua simples sobrevivência prova que a fraqueza deles foi uma escolha. Sua presença inabalável é o lembrete de que eles se renderam onde você se recusou a cair. Entenda, a inveja é o tributo que a mediocridade paga à sua grandeza, e essa dor que você causa é o seu atestado de soberania. Você é o trovão que não implora por atenção, mas cujo eco sacode a fundação de quem assiste. Agora, se a sua vida é a força que os obriga a encarar suas próprias falhas, o que exatamente você precisa fazer para transformar essa dor alheia no combustível mais potente para a sua ascensão final? Você precisa entender que a sua visão não é um presente. É um míssil direcionado para a zona de conforto deles. Enquanto eles se contentam com migalhas, você planeja horizontes inteiros. É por isso que o seu sucesso nunca será silencioso. Eles veem a sua ambição e, instantaneamente, a prisão mental que construíram para si mesmos desmorona. Você não precisa falar sobre grandeza. A forma como você se recusa a se encaixar já é a prova de que eles aceitaram muito pouco. Quando você se recusa a ser pequeno, você força as pessoas ao seu redor a questionarem: por que eu aceitei ser pequeno? Eles não odeiam o que você está construindo. Eles odeiam o que o seu progresso revela sobre a falta de coragem deles. Toda a crítica, todo o olhar de inveja, é apenas um atestado de que você está operando em uma frequência que eles não conseguem alcançar. Sua visão é um espelho que os obriga a encarar a versão fracassada de si mesmos que eles escolheram ser. Se a sua visão já causa tanto tumulto e quebra tantas paredes de ilusão, imagine o que acontece quando você move essa visão para a ação. O preço de ver o futuro não é apenas a inveja deles, é também a solidão da altitude. Este é o momento de entender a diferença real entre ser admirado e ser temido. O que faremos agora é rastrear o ponto exato onde a sua força se torna inevitável. Você está sendo chamado a parar de se desculpar pela sua própria grandeza. Entenda que, se você tenta diminuir seu brilho, é apenas para que quem vive na sombra não se sinta desconfortável com a própria escuridão. O seu propósito, no entanto, não é ser um espelho fraco para confortá-los. É ser o farol que revela o caminho. O leão não pede perdão pelo seu rugido, nem tenta andar nas pontas dos pés para acalmar as hienas. Sua presença é poder. E você precisa aceitar isso sem tentar se misturar a quem já se rendeu à mediocridade. A verdade é que a inveja alheia é o aplauso silencioso que prova o seu impacto. Você não precisa se forçar a ser aceito, basta ser autenticamente você.
Cada olhar de desdém ou comentário sarcástico é apenas a confissão de que a sua existência desmascara a falta de coragem deles. Você é a régua que quebrou o padrão de mediocridade que eles aceitaram para si mesmos. Não troque sua força, construída através de cicatrizes e resiliência, por um espaço minúsculo na visão limitada que eles têm do que é sucesso. Sua soberania começa quando você decide que a sua verdade vale mais do que o conforto ilusório que você oferece aos outros. É hora de você pegar essa energia de inveja e usá-la como combustível, transformando a crítica em prova irrefutável de que você está no caminho certo. Mas para usar esse poder de forma completa, você precisa entender o mapa completo da batalha. A questão é, quando a sua luz se torna a tempestade que expõe a fundação de tudo o que eles construíram, o que exatamente acontece nos bastidores psicológicos dessa explosão de ciúmes? Você não apenas venceu, você destruiu a equação deles. A lógica que eles usam para justificar o próprio fracasso dizia que, com os recursos limitados e as dificuldades que você enfrentou, o seu destino era cair. Mas você pegou as migalhas, se levantou da poeira e construiu algo inegável. Sua vitória é um atestado de que as desculpas deles são mentiras. O que os consome não é o que você tem, mas o fato de que a única coisa que realmente faltou para eles foi a coragem que você demonstrou. Cada fofoca e cada olhar de inveja é o aplauso silencioso que prova a sua soberania. Você é o espelho que reflete o abandono de sonhos que eles fizeram há anos. Eles odiavam o seu esforço quando você estava lutando e agora odeiam o resultado porque ele expõe a escolha deles pela mediocridade. Sua resiliência, forjada em dores que os teriam afogado, é a prova de que você é feito de um material que eles nem sequer ousaram tocar. Você é a tempestade que eles nunca conseguiram prever. Você provou que a força não está no que te dão, mas no que você se recusa a perder. E essa autoridade que humilha os fracos não é o seu teto, mas o seu piso. Se você fez tudo isso com menos, imagine a potência que você carrega agora. A questão, neste momento, não é o quanto eles te invejam, mas sim como você vai usar essa força para forçar o universo a revelar o próximo nível do jogo que você nem sabia que estava jogando. O que você realmente deixa para trás não é medido pelo volume dos aplausos quando você está na sala, mas pelo peso do silêncio quando você se retira. Pense nisso. Se a sua energia não tivesse quebrado as ilusões que eles contam a si mesmos, eles voltariam ao normal. Mas a verdade é que você se tornou uma assombração positiva. Sua autenticidade é um veneno lento para a mediocridade deles. Mesmo na sua ausência física, você ainda é o espelho que expõe as fraquezas que eles tentam esconder. Você é o assunto principal na sala vazia. A inveja deles é o seu recibo de pagamento. É a prova de que você superou o limite da fragilidade alheia e quebrou o padrão que eles aceitaram. Eles podem tentar fingir desinteresse, rolar os olhos e diminuir suas conquistas, mas o fato é que continuam obcecados. Eles estão comparando o que têm com quem você é. Essa dedicação involuntária para te odiar é a maior confirmação do seu valor inigualável. Você não precisa de validação. Sua falta dela é a evidência de que você está em um nível que eles só podem observar. Mas o impacto que você deixa vai além da simples inveja ou da obsessão alheia. O rastro inesquecível que você planta é uma semente de mudança dentro deles, gostem ou não. Seu sucesso é um buraco na realidade que eles aceitaram, um convite forçado a encarar a própria covardia. Você não apenas os faz sentir mal, você os força a questionar suas escolhas. Chegou a hora de entender como esse poder se manifesta e se a sua influência não está, na verdade, reescrevendo o destino deles.
A sua força não é uma bateria que precisa ser ligada na aprovação de ninguém. Você não precisa de palmas, autorização ou um sim sussurrado para existir com potência máxima. Você é o seu próprio universo de poder. Pare de medir a sua jornada pela régua da insegurança alheia. Você é forte porque sobreviveu e se recusou a diminuir o seu brilho para caber no conforto de quem desistiu. Lembre-se, o sol não se desculpa por brilhar na cara de quem prefere a sombra. Lembre-se, o ciúme que eles sentem é a prova mais alta do seu sucesso. Se você não estivesse abalando as estruturas, ninguém perderia tempo tentando te derrubar. A aprovação deles é inútil, mas o desprezo deles é um comprovante de que você está em outro nível. Quando você se recusa a buscar a validação externa, você está declarando sua soberania. É a sua autenticidade, a sua recusa em usar a máscara, que faz a performance deles parecer vazia. Seu poder está no fato de que você não precisa da permissão deles para ser grande. A verdadeira soberania, porém, tem um preço. Não o preço de lutar contra eles, mas o preço de carregar uma verdade que a maioria evita. Você não apenas se libertou, você se tornou o espelho que expõe a prisão deles. Agora que entendemos que a força é interna e o ciúme é aplauso, precisamos olhar para dentro. O que exatamente essa força te obrigará a sacrificar no caminho do topo? Qual é o peso dessa coroa silenciosa que você já está vestindo? Você não precisa de uma coroa ou de um cargo para ter poder. Sua autoridade não é dada, ela é construída por dentro, na fornalha da sua resiliência. Jogue fora esses adereços vazios. Sua força é a única insígnia que importa, e a inveja que você atrai é apenas o barulho dos fracos que não suportam ver alguém que se recusa a se curvar. Você carrega uma força que foi forjada em tempestades que os teriam afogado. Não se sinta culpado por brilhar. Você é o incêndio que queima as desculpas alheias, expondo a fragilidade de quem só tem pose. O ódio que te lançam não é pessoal. É apenas um lembrete brutal do quanto você cresceu onde eles escolheram desistir. Você não precisa se explicar ou diminuir sua luz para o conforto de ninguém. Sua soberania é a sua autenticidade. Você se levantou, transformou cicatrizes em armadura, e essa atitude inabalável é o que eles realmente não perdoam. Entenda que essa força interna, essa autoridade silenciosa, não é um presente, é um fardo filosófico. Ela atrai não apenas admiração, mas também a fúria cega daqueles que preferem a ilusão. Você já provou que a coroa está em seus ossos, não em sua cabeça. Mas se a sua sobrevivência é o que mais os queima, qual é o preço real que você paga por carregar essa verdade que desmascara o mundo? Você já sentiu o peso do silêncio quando entra em um lugar? Não é imaginação, é a sua verdade crua e sem filtro, ligando um holofote nas máscaras baratas que eles tentaram usar. A inveja não é um defeito seu, é a confissão de que o teatro deles acabou. Você não precisa gritar para ser notado. A sua luz é tão forte que ela sozinha incendeia as mentiras que construíram. Sua resiliência e sua calma destrói a narrativa deles de que a mediocridade é o único caminho. Entenda isso. Você é a prova viva de que as desculpas deles não valem nada. Eles odeiam você porque se recusou a encolher para caber na caixa de conforto que eles escolheram. Sua presença é um terremoto na zona de conforto deles. Quando você avança, eles sentem dor. Cada cochicho de inveja é um atestado de que você está jogando em um nível que eles sequer podem ver. Você é a força que eles não conseguem imitar, e é por isso que te observam com repulsa e admiração. O seu poder real não está no que você conquista, mas no que você força os outros a confrontar sobre si mesmos. Você se tornou o espelho que a covardia deles tenta quebrar, mas não consegue.
Não se trata apenas de ser forte, é sobre a assinatura que você deixa nas almas. Agora, se a sua verdade já está queimando as máscaras, o que a inveja deles revela sobre o caminho exato que você deve seguir agora? Você já percebeu que as pessoas que mais te criticam são justamente as que mais observam sua vida? A inveja que jogam em cima de você não é um insulto, é um recibo. É a prova silenciosa de que você alcançou um nível de força e resiliência que eles não conseguiram. Eles te odeiam, não pelo que você fez de errado, mas porque seu brilho expõe o quanto eles aceitaram viver na sombra. Pense nisso. Você é o espelho que força a fraqueza deles a aparecer. Seu sucesso não é sorte. É o resultado de ter sobrevivido a tempestades que os afogariam, e isso eles nunca conseguirão perdoar. Não desperdice sua energia tentando fazer com que eles se sintam confortáveis. Você é o leão na selva, e sua presença não pede desculpas pelo poder que carrega. Cada fofoca, cada olhar torto, cada tentativa de diminuir seu valor é apenas o som do medo deles. Eles podem copiar seu estilo ou imitar suas ações, mas jamais poderão falsificar as cicatrizes que forjaram sua autoridade. Use essa raiva e essa obsessão deles como confirmação de que você está no caminho certo. Eles estão prestando atenção, e isso é o único aplauso que você realmente precisa. O que eles rotulam como arrogância, você carrega como autenticidade inegociável. Você está mudando o roteiro da sua realidade, e o ciúme deles é apenas a trilha sonora inevitável do seu avanço. Você não está apenas vivendo, você é a tempestade que eles nunca conseguiram prever. Se a inveja deles é o recibo do seu poder, precisamos agora desvendar a tinta exata que assina essa nota fiscal e entender por que a sua luz provoca tanta dor. A sua presença é o trovão que racha o chão da mediocridade, e a sua autenticidade é o fogo que derrete as máscaras de papel. Entenda de uma vez por todas, a sua vitória não está chegando, ela já foi provada. A inveja que sentem de você foi a sua prova mais alta. Hoje, você está selando que nunca mais vai diminuir o seu brilho para caber na sombra de ninguém. Se você está pronto para aceitar essa força inegável, faça o seu movimento profético agora. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para manter a chama acesa e compartilhe essa mensagem com quem também precisa despertar. E para selar a vitória que prova que você é o furacão que eles não podem parar, comente o código 77 aqui embaixo.